É, a verdade é que uma das piores coisas que um ser humano pode experimentar, acredite, isso é a mais pura verdade, é exatamente o sentir de que ele não é importante. É uma das piores experiências que o ser humano pode enfrentar. É quando ele olha para si e diz, cara, eu sou um inútil, não sirvo para nada, sinceramente, para mim não dá, eu sou uma fraude. Quando o ser humano ele lida com essa situação, ele está lidando com uma das coisas que vai levar ele para um verdadeiro buraco. Eu estou chamando agora isso de buraco, mas na verdade eu costumo chamar isso de espiral da morte. Por que uma espiral da morte? Porque ele vem descendo numa espiral completamente negativa. E ela é mortificadora por natureza. E ela mata o ser humano, ela mata o indivíduo exatamente porque ela quebra a autoestima desse indivíduo. Porque como é que eu vou estimar um sujeito que não serve para nada? Como é que eu vou atribuir estima a um sujeito? Autoestima. Olha bem a construção da palavra. É como eu me estimo. É como eu me categorizo. É como eu me refiro a mim mesmo. Autoestima. Como é que eu vou autoestimar? Como é que eu vou estimar um ser o qual eu mesmo digo que não serve para nada, que é inútil? Não tem como. Agora, como é que eu vou confiar num ser com autoestima baixa? Então, como é que eu vou ter a autoconfiança? Não é verdade? Como é que eu vou confiar num sujeito que não serve para nada? Como é que eu vou confiar num sujeito que é uma fraude? Não tem como. É, como eu vou imaginar. Como eu vou imaginar esse sujeito, por exemplo, dando certo em algum empreendimento? Não tem como. Percebe? Então, acontece que esse sujeito que não serve para nada, eu acabo que tô cavando a minha própria cova quando eu tenho essa impressão de mim mesmo, que não sirvo para nada, que sou um inútil, que para mim não dá, as coisas são impossíveis de se alcançar. Acontece que realmente eu tô me autodestruindo. Então, logicamente, eu mino minha autoestima, eu mino minha confiança, minha autoconfiança. Eu eu acabo por minar as minhas relações com outras pessoas, entende? Porque se não sirvo para nada, uma das coisas as quais eu não estarei exercendo é exatamente o meu papel de construtor de valor. Entende? As pessoas não vão poder muito contar comigo, não vai ter ninguém que possa contar comigo, eu não estou servindo ninguém, não é verdade? Então, eu não ajudo alguém a abrir um negócio, eu não ajudo alguém a se sentir melhor ao longo do dia com alguma palavra generosa, um abraço amigo. Então, eu não sirvo para nada. E quando eu, pelos efeitos de achar que eu não sirvo para nada, quando eu, de um certo modo, não consigo desempenhar as coisas
com clareza, não consigo desempenhar as coisas com eficiência, eu começo a reforçar o meu ponto de vista acerca de mim, de que eu não sirvo para nada. Então, mais inútil eu me torno. Mais menos importante eu me torno. E eu aumento cada vez mais o meu sofrimento. Quando uma pessoa ela está servindo os próximos, né? Quando uma pessoa ela está servindo os próximos, ela está buscando atender às necessidades de um grupo de pessoas que basicamente depende dela, e ela vê que ela faz isso com um sucesso incrível. Quando ela vê que alguém chega ruim, cabisbaixo, diante dela, e ela muitas vezes com uma palavra, com um olhar, levanta o ânimo daquela pessoa. Quando ela percebe que algumas pessoas estão querendo, por exemplo, abrir um negócio, e eu chego ali, dou uma dica, e uma pessoa, caramba, eu não tinha pensado nisso, isso foi fantástico, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quando eu, servindo alguém, obtenho sucesso em prestar um serviço da mais alta qualidade e vejo que aquele alguém não é mais o mesmo do que era antes, porque passou por exatamente ali pela minha própria vida, caramba, eu sou útil. Quando alguém está precisando de uma comida na rua, quando eu vejo ali que alguém precisa de algo, ou até mesmo quando um morador de rua vem me pedir uma comida e eu vou lá, pego aquele prato de quentinha, coloco a comida para ele ali naquele prato e entrego. Caramba, eu sou útil. Por que será que o altruísmo salva vidas? Por que será que o altruísmo ele agrega um grande benefício para uma pessoa que está se sentindo mal? Porque um altruísta ele muda o seu humor? Porque o altruísta ele muda a sua percepção acerca de si? Exatamente porque o altruísta ele mostra para si mesmo, com o ato do altruísmo, que é útil. Ele vai até um morador de rua, entrega um agasalho, entrega uma comida. Não é verdade? Aquele morador de rua muda por completo o seu estado emocional e ele percebe a mudança do morador de rua e ali servindo, né, com o intuito de melhorar a vida do morador de rua e não só para obter ganhos com o ato do bem. O ato do bem, ele deve ter o fim no próximo. O ato do bem, ele deve ter o fim no próximo para que ele seja um ato genuíno e para que esse ato, de uma certa forma, seja um ato que parta do desejo de fato de simplesmente ser útil para o próximo. O fim do bem deve ser o bem daquele para o qual foi direcionado o ato do bem. Então, a partir desse momento, eu começo a mostrar para mim que eu não sou um inútil. Não sou inútil porque eu servi aquele indivíduo. Eu não sou um inútil porque realizei um bom trabalho lá no meu trabalho. Eu não sou inútil porque entreguei um produto muito bem feito para aquele meu cliente.
Eu não sou inútil porque aquele cliente, quando ele tem um problema, ele procura a mim. Por quê? Porque eu sou capaz de resolver o problema daquele cliente. Eu não sou inútil porque aquela pessoa, quando ela precisou de uma palavra motivacional, ela buscou a minha boca. Ela buscou a minha palavra. E quando eu começo a servir as pessoas com o meu dom, e quando eu começo a servir as pessoas tendo elas como fim, o meu senso de importância cresce. De modo que a minha vontade de servir se torna muito mais forte. Eu quero dar mais de mim ao outro. Por quê? Porque eu posso fazer o bem para muito mais pessoas. E quando eu começo a ver que o bem está sendo feito e que eu sou o seu agente, eu me deparo com uma coisa que eu sempre busquei, mas nunca encontrei. Propósito. Sentido da vida. O que é o sentido da vida? O sentido da vida é algo que é bom para você, mas é muito melhor para o próximo. Por quê? Porque é no sentido da sua vida que uma outra pessoa vai ser beneficiada. Né? Então, é quando eu descubro que o sentido da minha vida está em ajudar as pessoas a obter uma saúde mental, e quando eu começo a fazer isso todos os dias da minha vida e vejo que eu estou sendo uma peça fundamental para que isso se conclua, eu estou vivendo o sentido da minha vida. Eu estou vivendo o meu propósito. Então eu busco formas de agregar mais valor. Eu busco formas de poder resolver ainda mais problema daqueles que estão ao meu redor. E eu me dedico a isso. E eu me ponho a buscar mais informações. Eu me ponho a buscar mais técnicas. Eu me ponho a buscar mais conteúdos. E quando eu começo a entregar isso e ver que isso está gerando um efeito positivo, ali eu estou cada vez mais, além de cada vez mais servindo as pessoas e me afastando cada vez mais desse senso de inutilidade. Entende? Eu preciso me libertar. Quando eu tenho esse senso de inutilidade, minha vida não vai melhorar enquanto não me livrar disso. Jamais. A minha vida só vai ser liberta do senso de inutilidade quando eu começar a servir, direcionar a minha energia, o meu desejo por fazer o bem a alguém. E a minha única preocupação é prestar o melhor serviço para ele. E quando isso for feito, meu amigo, autoconfiança vai lá em cima, autoestima vai lá em cima. E esses problemas são resolvidos. O servir, cara, é um grande remédio. É um grande remédio
para a psique.